Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Permaneceremos juntos, meu caro ouvinte, estudando, refletindo, buscando a verdade oferecida pelo próprio Mestre Jesus em seu Evangelho de amor. O Mestre que é a própria verdade, o próprio Evangelho. Mas enviou seus mensageiros para nos ajudar a compreender suas palavras, seus ensinamentos e tornar todas essas elucidações exemplificadas com seu amor sublime e suas diretrizes libertadoras de todo mal, ajudando-nos a crescer, a adquirir a convicção, a qualificar o nosso livre-arbítrio. E é por essa obra em torno do Mestre que o autor Pedro de Camargo, vulto do Espiritismo, grande arauto do Evangelho, vem nos trazer à baila a oportunidade de todo esse entendimento. E permanecemos aqui, meu caro ouvinte, com você, buscando também toda a comparação, toda a estrutura, toda a base oferecida pela doutrina espírita na codificação kardeciana para decodificar, então, esses ensinamentos oferecidos por Jesus. E hoje vamos estudar um novo capítulo que intitula-se Cruzada contra a Verdade. E Pedro de Camargo vem mencionar um julgamento de um professor, meu caro ouvinte, que em sala de aula veio trazer os ensinos da ciência. Ele começa dizendo: está na ordem do dia o processo do professor Scopes. Aqui ele se refere ao julgamento de John Thomas Scopes, na década de 1920, em Dayton, nos Estados Unidos. O aludido professor compareceu ao tribunal por ter ensinado aos alunos a doutrina da evolução, chamada vulgarmente por teoria de Darwin. O caso, como é natural, provocou grande alvoroço no país dos dólares. Por que isso aconteceu, meu caro ouvinte? Porque os defensores do criacionismo eram contra, e muitos ainda são, contra a ciência. Arrastar-se à barra do tribunal um professor pelo simples fato de ensinar a doutrina da evolução é o cúmulo da tirania em plena América e do Norte, onde se ostenta altaneira e majestosa a estátua da liberdade. Onde, então, o crime do professor Scopes? Porventura, a doutrina da evolução não é uma verdade? Como impedir, pela violência, sua divulgação, se ela se impõe com a força da evidência? Alegam os acusadores de Scopes que a teoria evolucionista de Darwin destrói o espírito religioso e desrespeita a Bíblia, onde permanecem os religiosos humanos defendendo o criacionismo. Mas qual é a diferença, meu caro ouvinte, entre o criacionismo e o evolucionismo? Vamos buscar a elucidação desses conceitos. Elucidando conceitos. Criacionismo versus evolucionismo. O que é o criacionismo, meu caro ouvinte? É a crença de que a vida, a Terra e o Universo são a criação instantânea de Deus. Ou seja, seres foram criados do modo que são hoje. E o evolucionismo? O evolucionismo prega que a evolução é o processo pelo qual
diferentes tipos de organismos vivos se desenvolveram e se diversificaram durante a história da Terra. Ou seja, os seres evoluíram até o estágio que estão hoje. O Espiritismo, meu caro ouvinte, está fundamentado no evolucionismo, sem desconsiderar a criação divina, que partiu de uma origem que nós temos a contar em função de um ser desenvolvido por todo um processo de evolução do princípio inteligente, mas jamais desconsiderar a criação divina. Então, ambas as teorias baseiam-se na ideia que a origem da vida vem do Criador, do Pai Celestial, sendo que o criacionismo determina uma situação instantânea e não evolutiva. E na doutrina espírita, associando-se à ciência, nós sabemos que Deus criou e deu a vida através de um processo de evolução. O evolucionismo, portanto, se baseia no conceito da seleção natural de Darwin, em que os seres vivos foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto que estão hoje. O evolucionismo afirma que a vida na Terra surgiu de um ancestral comum, universal, há cerca de 3,8 bilhões de anos. É uma teoria no sentido científico da palavra, o que significa que é apoiada por evidências e aceita como fato pela ciência. Já a ideia do criacionismo é baseada em relatos considerados sagrados e na fé somente. A Bíblia, meu caro ouvinte, contém evidentemente fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e repugnam porque se prendem a costumes que não são mais os nossos. Mas ao lado disso haveria parcialidade, não reconhecendo que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria nela tem lugar considerável, e sob esse véu esconde verdades sublimes, que aparecem se procura o fundo do pensamento, porque então o absurdo desaparece. E Pedro de Camargo continua dizendo: em que se funda esse tal espírito religioso, o criacionismo, que a teoria evolucionista destrói? Funda-se certamente no dogmatismo estreito dos credos exclusivistas, terreno movediço e instável que jamais oferecerá segurança às edificações que sobre ele se levantam. Desrespeito à Bíblia? Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, retrucarão. A palavra de Deus, disse sabiamente Jesus, é a verdade. Ora, se a evolução é uma verdade inconteste, onde o desrespeito à Bíblia na divulgação dessa verdade? Já é tempo de compreenderem que a palavra de Deus, sendo a verdade, como sentenciou o Verbo encarnado, não está distrita exclusivamente às páginas da Bíblia. A natureza é também uma Bíblia, onde a palavra de Deus se faz ouvir em suas mais belas e variadas modulações. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 1, Não vim destruir a lei, o item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir: o mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão,
Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estais certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são já 20 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Assinou o espírito de Fénelon, na cidade de Poitiers, 1861, na França, meu caro ouvinte, para nos trazer a perspectiva da união da ciência com a religião. Somos sim, meu caro ouvinte, pequenos, mas podemos nos unir nesse propósito maior do ideal cristão, do amor de Jesus, desempenhar o trabalho, desempenhar a própria missão e tornar o mundo melhor. Vamos continuar avaliando a cruzada contra a verdade, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o caso do professor Scopes, que na década de 1920, na América do Norte, nos Estados Unidos, foi levado a julgamento por trazer para dentro de sala de aula as perspectivas da ciência sobre a criação dos seres vivos, defendendo a teoria evolucionista. Esse livro, você já sabe, está estudando junto conosco, meu caro ouvinte. É o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Então estamos vendo a condição da religião do homem, que estabelece um concurso de criação imediata, não reconhecendo a evolução das espécies e nem o ancestral comum que deu origem à vida da espécie Homo sapiens sapiens. Então esse professor foi levado a julgamento, porque estava contra a Bíblia,
mas Pedro de Camargo está nos ensinando que a natureza também é uma Bíblia, e nela devemos ler também, meu caro ouvinte, os ensinamentos e a presença de Deus através de sua obra. E Pedro de Camargo continua dizendo: na natureza tudo é vida, e a vida, sob qualquer modalidade, representa a manifestação dos atributos da divindade. O Deus Criador, o Deus vivo que Jesus revelou à humanidade, não é o taumaturgo, nem o prestidigitador. Taumaturgo, meu caro ouvinte, é um milagreiro, e prestidigitador é aquele que ilude os espectadores fazendo mágica com as mãos, iludindo as pessoas. Que fez o mundo em 6 dias de 24 horas, como pretende a ortodoxia. E nós já estudamos, né, meu caro ouvinte, que esses dias que são representados figuradamente na Bíblia, na verdade são grandes períodos, são eras em que a Terra passou no processo de criação. O Deus vivo é a inteligência suprema do universo, que age através de leis sábias e imutáveis, leis que os homens primitivos ignoravam por completo, e que pouco a pouco vêm sendo compreendidas pelos investigadores e pelos estudiosos. Essa questão dos dias da criação é muito interessante, porque somente no 4º dia que o Sol foi criado. E se o dia depende do Sol para que a Terra, no seu movimento de rotação em 24 horas, possa seguir-se da noite, que dia é esse do 1º, 2º e 3º, sem haver o Sol para medir então essa alternância? Então está bem claro, meu caro ouvinte, esses dias são eras que demoraram milhares de anos. Darwin, constatando a trajetória ascendente do princípio anímico através da matéria, da monera ao homem. Monera é a molécula mais simples da formação da proteína. Longe de destruir o espírito religioso, veio dar-lhe maior evidência e maior brilho. O que a teoria da evolução destrói são as concepções mitológicas a respeito da criação. Então, o evolucionismo, meu caro ouvinte, não está tirando a perspectiva do Deus Criador, da origem de tudo, pela vontade divina, mas por um mecanismo natural de uma evolução das espécies. O majestoso edifício da fé pura e racional, cujas bases Jesus assentou sobre a rocha inamovível da verdade, as descobertas científicas, sempre que de fato sejam, virão dar-lhe maior destaque e maior brilho. Apenas as religiões estacionárias, meu caro ouvinte, podem temer as descobertas da ciência. Essas descobertas não são funestas, senão aquelas que se deixam ultrapassar pelas ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo das suas crenças, em geral fazem uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar a Deus por suas obras, mas em sua cegueira, nisso preferem fazer homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não estivesse em nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria a temer do progresso, e seria uma religião invulnerável. Acontecimentos como o do processo do professor Scopes são providenciais. É preciso que haja escândalo, diz o Evangelho. O alarde provocado por essa cruzada do fanatismo yankee produzirá, como já está produzindo, ótimo resultado em prol da causa da verdade. A doutrina evolucionista veio à tona. Então veja como realmente há males que vêm para bem. Foi necessário que um professor tivesse a coragem de trazer a condição do entendimento da ciência humana para a compreensão maior de Deus,
e fazê-la vir à tona. Muitos cientistas ofereceram ao professor perseguido seus valiosos testemunhos em apoio da evolução. Clérigos inteligentes, já emancipados das peias dogmáticas, vieram a seu turno trazer a Scopes seus protestos de solidariedade. E assim a teoria da evolução triunfará, como triunfou a da rotação da Terra, outrora malsinada e tida como diabólica. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, pelas suas obras é que se reconhece o cristão, o item 16. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O sede vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, fórmula sintética da doutrina evolucionista, vai sendo assimilada mediante a confirmação insofismável dos fatos e entrando por isso no patrimônio científico da humanidade. Eis a contribuição de Pedro de Camargo para concluir esse capítulo, ensinando-nos que a teoria da evolução ou a teoria evolucionista está dentro da perspectiva dos ensinamentos de Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículos 22 a 28. Então, meu caro ouvinte, se o próprio Mestre, ao curar aqueles que estavam passando por processos graves de obsessão, era considerado seguidor ou realizava o processo de cura não por Deus, mas por essa criação, por essa invenção do homem de seres malignos responsáveis por todo o mal, e que a doutrina espírita vem nos ensinar que são pessoas que se afastaram de Deus e que têm a oportunidade de se transformarem também, que dirá nós, os seguidores do Mestre pela doutrina espírita, trazendo agora a ciência para se associar à religião? Seremos também desconsiderados, incompreendidos. Mas tenhamos firmeza, convicção, e vivamos pelas obras, pelas atitudes, pelas palavras, pelas convicções que vamos trazer, qualificando o nosso livre-arbítrio,
para servir ao ideal de amor do Cristo em todos os momentos de nossa vida. E o tempo será então o nosso testemunho para a verdade, que encontraremos libertação de todo mal e vivência do amor do Cristo em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.